Boa noite a você que está acompanhando essa transmissão do nosso culto, da nossa celebração de Natal. Seja bem-vindo, se é a primeira vez que você está conectado com a F-Hop, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, como igreja, nós temos caminhado nas últimas semanas nessa jornada que leva ao Natal. Todas as canções aqui programadas tinham a intenção de lhe contar uma história. E eu quero tirar um tempinho para explicar um pouco melhor um ponto dessa história. O momento em que a promessa de Isaías 40 se cumpre, o que ela significou pros dias de Cristo e o que ela tem a ver comigo, o que ela tem a ver com você. Tudo que nós fizemos aqui foi tentar lhe contar uma história, foi tentar lhe apresentar alguns fatos por meio de canções, mas o verdadeiro significado do Natal não pode ser recebido por terceiros, não pode ser dado a você como um presente de Natal é dado. É necessário que essa mensagem nasça no seu coração, dê fruto na sua vida e toque as áreas que o Senhor quer tocar ainda hoje, conforme esse culto acontece. Abre a Bíblia comigo em Isaías 40 e eu vou ler com vocês alguns dos versículos ali. Nós já temos caminhado por esse capítulo nessas últimas semanas como igreja. E eu quero prestar atenção mais detalhado ao versículo 5, e aí nós vamos para o versículo 9 e o 10. Isaías 40, versículo 5 diz: E a glória do Senhor se revelará, e todos juntos a verão, pois foi o Senhor quem falou. O versículo 9 vai dizer: O mensageiro de boas novas, ó mensageiro de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Ó mensageiro de boas novas a Jerusalém, levanta bem alto a voz. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. Observe essas duas palavras do versículo 5 e do versículo 9. Como elas se encaixam, como elas se complementam. A glória do Senhor será revelada. Essa glória que foi escondida durante tantos séculos, que os profetas ansiavam a ver, ela é exatamente como um presente de Natal. Na minha família, nós temos uma tradição de ter uma árvore como essa que vocês viram aqui, e os presentes são colocados embaixo da árvore durante as semanas e dias que antecedem o Natal, e de repente, às vezes eu entro na sala de casa onde fica essa árvore e dou uma espiada em alguns pacotes que ali estão. Alguns deles têm um nome de alguém que eu conheço, alguns têm o nome de um relativo, de um parente que eu não tenho conhecimento quem é, e aí eu encontro aqueles pacotes que têm o meu nome, e eu pego aqueles pacotes, eu olho para aqueles pacotes, eu tento até adivinhar o que tem naqueles pacotes, mas a verdade é que se eu não abrir esse pacote, se eu não de fato tocar o presente que ali está, eu não vou saber o que está naquele pacote. E exatamente essa era a condição dos profetas do Velho Testamento. Eles esperavam um enviado de Deus, eles esperavam um presente dos céus, mas não sabiam como ele era, com o que se parecia, até que o Senhor o revelasse. E então Isaías diz, no versículo 9: Eis o teu Deus. Agora ele lhes é revelado, olhem para ele. Quando algo grande e glorioso é revelado, o desejo de todos os olhares se voltam para aquele objeto, se voltam para aquilo que é desejado. Imagina que alguém receba um presente, e eu quero te dizer, isso também acontece às vezes na minha família. A família da Amy tem uma cultura diferente da família que eu vim. A família da Amy, eles se dão vários presentes todos os anos. Não é um ou dois, são vários presentes todos os anos. E às vezes eu ficava chocado como alguns membros da família, às vezes pegavam um presente, abriam um pacote e já iam para o outro, e abriam um pacote e iam para o outro, e eu ficava me perguntando: para um pouquinho, será que você não vai olhar para o que você ganhou ali na embalagem 3, antes de ir para a embalagem 4? E a verdade é que algo precioso pode estar dentro daquela embalagem, e se você rapidamente passar para a próxima, talvez você perca a preciosidade daquele presente. E é isso que o profeta Isaías está dizendo: eis, olhem para ele, olhem para aquele que vem da parte de Deus, prestem atenção, analisem-o. E nesse Natal,
o meu desejo é que você olhe para Jesus, que você preste atenção em Jesus. Talvez, versículo 5 nos dá uma promessa que nós nunca paramos para pensar o impacto que ela teve no Velho Testamento e até agora. Ele diz assim: a glória do Senhor será revelada. A pergunta que fica é: que glória? Como assim, Isaías, a glória do Senhor será? Será que, Isaías, você não lembra das histórias de Moisés? Será que você não lembra de Êxodo 33? Será que você não lembra quando o Senhor se mostrou após o pedido de Moisés? Como? O Senhor apareceu por meio da sarça. O Senhor botou fogo naquela sarça e de repente ali a glória era manifesta. O Senhor veio como nuvem sobre eles e a glória do Senhor era manifesta. Veio por meio de fogo, veio por meio de nuvem. E a aparência da glória do Senhor, como diz em Êxodo 24:17, era como um fogo consumidor. A nuvem cobria toda a tenda do encontro, em Êxodo 40:34, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isaías, como é que você pode falar que a glória do Senhor virá? Olha a história de Moisés, ela já veio, ela já foi revelada. O problema é que embora Deus já tivesse revelado a sua glória, observa como ela foi revelada. Ela foi revelada por meio do fogo, que não pode ser acessado, e por meio de nuvem, que não tem clareza. De repente, esse desejo cresce no coração de Moisés, e Moisés fala: Senhor, o que eu realmente quero é ver tua glória. Sério, Moisés? Você viu o mar vermelho se abrir, você viu a sarça pegar fogo, você viu a tenda de encontro coberta de nuvem, você ainda quer ver a glória do Senhor? Mostra-me a tua glória. Eu vi os reflexos de fogo, eu vi a nuvem sobre a tenda de encontro, mas eu quero ver a maravilha que você é. Eu preciso ver o teu rosto. E de repente o Senhor fala: Moisés, não tem como você ver o meu rosto. Eu vou permitir que vocês vejam as minhas costas, porque se vocês verem o meu rosto, vocês perecerão. E aí agora pense comigo. A glória do Senhor manifesta no Velho Testamento em reflexos. Agora, no Novo, ela seria colocada em plena exibição. Ela seria mostra para todos os olhos e toda a carne. Isaías diz: a glória do Senhor será revelada. Essa promessa de expectativa que crescia no coração deles, a glória do Senhor será revelada, Moisés desejava ver. A glória que Isaías, que Jeremias desejava ver. Agora no Novo Testamento nós temos essa promessa: toda carne juntamente o verá. Como? Como que acontecerá isso? O mesmo profeta nos diz, em Isaías 7, a virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome se chamará Emanuel, Deus conosco. Quando Jesus Cristo nasceu e veio ao mundo, olha o que João escreveu a respeito dele. João disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Que glória? A glória que Isaías 40 havia revelado. Eis que o Senhor mostrará a sua glória. E João confessa: nós vimos ela. Quando nós olhamos para o rosto dele, quando nós botamos os nossos olhos nele, nós vimos a glória revelada. Não só vimos, ela habitou entre nós. Ela caminhou no nosso meio. E aí Isaías 49 diz: eis o seu Deus. Olhem para ele. Vejam a manifestação da glória de Deus. Eis ele. Eis o seu Deus. Observe que a palavra eis, ela implica em veja. Preste atenção, analise, voltem os seus olhares para ele. Olhe para o seu Deus. Nessa noite, se você está assistindo isso pela manhã, em qualquer outro dia da semana que talvez você esteja vendo essa transmissão desse culto, eu quero te convidar por um instante a olhar para o Senhor, a ouvir o conselho de Isaías e considerar Jesus nesse momento. Eis o seu Deus. Aqui está o milagre do Natal.
Aqui está o milagre do que nós celebramos hoje, do que nós cantamos aqui hoje. Em Hebreus 1:3 diz: Deus se fez homem em Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, a representação exata do seu ser. Deus, em Colossenses 2 diz, se agradou de ter toda a sua plenitude habitando em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 4:6 temos a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmão, minha irmã, a perfeita, a completa maravilha do que Deus é, foi revelada em Jesus Cristo, ao ponto de João falar para mim e para você: quem me vê, vê o Pai. João escreve as palavras de Jesus, e Jesus disse: se vocês olharem para mim, vocês verão Deus. E no primeiro Natal, no primeiro momento em que nós celebramos o nascimento de Cristo, nós não só celebramos a vinda de um homem que é divino, mas nós celebramos a plena manifestação da glória de Deus. Como é que você pode conhecer Deus? Como é que você pode encontrar com Deus? Se você está assistindo nessa hora e você se pergunta: quem é Deus? Quem é esse ser distante? Eu quero te convidar. Eis o seu Senhor. Olhe para Jesus nesse momento. Considere Jesus nessa hora. Quando você quiser saber quem Deus é, olhe para Cristo. Quando você olhar para Ele, você verá santidade, você verá amor, você verá a carisma do Filho de Deus. Olhe para Jesus Cristo e você verá o coração de Deus. João também vai dizer, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e vimos a sua glória. Presta atenção no que diz o versículo 10. O Senhor Deus vem com força e o seu braço governa por ele. Vamos parar para pensar um pouquinho na morte do Senhor e na força que foi revelada. Você olha para a morte de Cristo e você já sabe, por mais que você talvez não seja praticante da fé cristã, se alguma vez você prestou atenção no feriado de Páscoa e você lembra da morte de Jesus, e muitos focam na morte, esquecem do poder de Cristo na ressurreição, esse que morreu e de si mesmo falou: ninguém tira a minha vida de mim, ninguém rouba ela, eu é quem a entrego e tenho o poder de tomá-la de volta. Esse é o poder de Jesus nessa hora para com você. Se você contemplar Jesus nesse Natal, se os teus olhos voltarem para Ele, eis a força do seu Senhor, eis a força do seu Deus. Se você quer viver uma nova página na sua vida nesse ano que começa, se você quer virar esses capítulos de 2020, se você quer criar um novo momento, uma nova estação para a sua vida, você pode nesse exato momento contemplar Jesus, contemplar a força que Jesus quer liberar sobre a sua vida para uma novidade de vida, para um novo capítulo de vida. Se você quer virar essa página, essa capacidade se encontra na pessoa de Jesus. Nesse momento, Jesus quer estender a sua mão, Jesus quer estender um braço forte para você. A glória e a força e o poder dele estão disponíveis para mim e para você. Eu quero já concluir isso, falando para você de um outro ponto que diz aqui na história. Isaías 40:10 diz que a sua recompensa vem com ele, e a sua recompensa está diante dele. Isaías 40 está profetizando o nascimento de Jesus. E ele diz para mim e para você que existe uma recompensa que vem junto com e para Jesus. Mas no literal, se você ler essa passagem, ela diz: eis o seu salário está com ele, eis o seu pagamento está com ele e o seu trabalho diante dele. Eis o seu salário vem com ele e o seu trabalho diante dele. A história toda, a moral dessa história de Isaías 40 é que Cristo veio para realizar uma obra, e era uma obra de cruz, era uma obra de morte. Talvez você se pergunte: qual é o salário então? O que é que Cristo quis tanto para ter deixado sua glória, ter deixado os céus e morrer numa cruz, ter se tornado frágil e ter se tornado homem fraco como nós? Qual é a recompensa? Qual é o salário que ele receberia?
A resposta está em Isaías 40:11. Ele cuidará do seu rebanho como um pastor. Ele veio para apacentar ovelhas perdidas. O que é que Cristo obteve de tudo que suportou nesse mundo? Qual foi o salário que Deus Pai separou para Ele? Qual era o salário que Ele queria? Jesus veio para ter para si um rebanho de ovelhas. Um rebanho de ovelhas que cheiram mal. Um rebanho de ovelhas que estão perdidas. Um rebanho de ovelhas que não tem ninguém para cuidar delas. Esse foi o salário que Jesus tanto quis. Para cuidar, para recolher, para abraçar, para apacentar. Ele disse isso claramente. Ele falou em João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa era o trabalho que estava diante dele, era esse o trabalho, o de dar a vida pelas suas ovelhas. E é por isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo por um trabalho, a cruz, e por um salário, um rebanho de ovelhas perdidas. Então, sempre que você celebrar o Natal, lembre-se que quem ganha no final do dia um grande presente não são os seus familiares, não são os seus filhos, nem mesmo você. Quem ganha um grande presente é a raça humana, é toda uma humanidade que estava caída, perdida, desgarrada, cheirando mal. E um pastor deixou glória, deixou poder, deixou honra para cuidar de mim, para cuidar de você. E ele diz o seguinte sobre as suas ovelhas: eu lhes dou a vida eterna e vocês nunca morrerão. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. O meu desejo por você nesse Natal é que você tenha certeza de que a sua vida está nas mãos de Jesus. Que você tenha certeza que o seu caminho está sendo guiado pelo bom pastor. E que você tenha a tranquilidade. E nesse Natal celebre com a sua família, com a nossa igreja, com seus familiares, a certeza de pertencer a um pastor que ama, independente do mau cheiro, independente do mau cuidado que nós temos. Isaías mais tarde diz o seguinte, que ele verá o fruto do seu trabalho. Ele vai olhar para o resultado da cruz e a Bíblia diz que a sua própria alma ficará satisfeita. Qual é o fruto? O que é que trará alegria e prazer para Jesus? A resposta é um rebanho. Um rebanho trará alegria para Jesus. Um grande rebanho de ovelhas trará prazer para Jesus. Foi por isso que ele veio. A glória do Senhor foi revelada. Por isso, nessa hora, quero te convidar a adorar Jesus conosco por mais uma vez. E nesse momento, olha para Ele. Nesse momento, preste atenção nele. Escute as palavras de Isaías ressoando aí onde você está. Eis o seu Senhor. Eis a glória de Deus revelada, aquilo que Moisés pediu para ver e não pôde, aquilo que os profetas queriam ver e não puderam, aquilo que os homens de outrora sonhavam e ansiavam e pediam para ver, agora é revelada. Olhe para Cristo nessa noite, veja a plenitude de Deus nessa manhã, olhe para Ele nessa tarde, aí onde você está no seu escritório ou no carro, mas olhe para Jesus, volta os seus olhos para Ele. Senhor, nessa hora, eu te peço que a glória de Cristo, a glória revelada há mais de 2000 anos atrás, se renove no coração da nossa igreja. Que essa caminhada de Isaías 40 que nós tivemos nessas semanas, tenha como ápice corações rendidos, olhos que choram, mas a paz e a certeza de pertencer a um pastor que não está morto, que não foi vencido. As palavras de Jesus ressoam no meu coração nessa manhã. Eu lhes prometo vida eterna e ninguém os tirará das minhas mãos. É nisso que nós estamos firmados, Senhor. Essa é a esperança desse Natal, a certeza de que nós cantamos a respeito de um pastor. Foi isso que nasceu naquele dia. Naquele dia um pastor nasceu. Naquele dia um pastor veio à luz para cuidar da minha vida, para cuidar da vida dessa igreja, para cuidar de ovelhas desgarradas que não tinham donos. Ovelhas muitas vezes selvagens, ovelhas não domesticadas, ovelhas rebeldes, ovelhas que não o querem, ovelhas que insistem a rejeitar a voz do bom pastor, mas foi por elas
que Ele veio naquele primeiro Natal. E nessa hora eu te peço, lembra-nos desse bom pastor. Acalma o nosso coração. Permita-nos ouvir a voz dEle e segui-lo por onde Ele for e para onde Ele nos levar. Nessa hora, permita-nos beijar o bom pastor. Ensina-nos a beijar o bom pastor, render nossas vidas aos pés dEle e descansarmos na certeza de que no Natal que vem, e daqui 2 ou 3, 5, 10 natais que virão, nós continuaremos celebrando o que nessa hora celebramos, o nascimento de um pastor que ainda hoje lidera a sua igreja, que ainda hoje apacenta rebanhos e que não importa o que aconteça na nossa vida, não importa quão difícil foi 2020, nessa hora, nós podemos reclinar nossa cabeça no peito desse bom pastor e saber que a sua voz nos conforta, que o seu cuidado, que o seu cetro, que o cajado do bom pastor é quem nos guia e nos lidera. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Celebre esse Natal com sua família. Ensine os seus filhos o verdadeiro significado da vinda de Jesus para a terra. E olhe para Cristo e veja a glória de Deus. Deus abençoe vocês e nós nos vemos na próxima. Na grandeza do seu nome, corações se voltaram, reconhecendo o Filho enviado pelo Pai, como herança prometida, as nações receberão, e todo o povo, tribo e língua, então declarará: Jesus, Jesus, nome mais doce, nome mais santo. Jesus, Jesus, nome mais doce, nome mais santo. Quando seu domínio estiver completo, então o Pai se alegrará no Filho ao receber sua criação. Novos céus e nova terra, não mais choro e não mais dor, estará conosco para sempre, ungido do Senhor. Jesus, Jesus, nome mais doce, nome mais santo. Jesus, Jesus, nome mais doce, nome mais santo.